Então, nós falamos uma relação binária, né? Que é a relação de enganar é uma relação binária que exige dois termos, digamos, ou dois objetos, um enganador e o enganado, né? Que isso é digamos assim, um tópico da lógica ou da metafísica, né? Que certas relações são binárias porque elas exigem dois objetos, né? A relação de casamento, por exemplo, né? A X ser casado com Y exige dois indivíduos, né? Não faz sentido dizer que um indivíduo é casado com ele mesmo, né? Quer dizer, exige sempre dois, tá? Em países monogâmicos, em países poligâmicos, pode ser que exija mais. Suponha que tem um país que para haver um casamento de fato precisa ter 4 pessoas, pelo menos, né? Nos países monogâmicos, a relação de casamento, um contrato civil de casamento exige pelo menos 2 pessoas, então é uma relação binária, né? A relação de assassinar, X assassina Y, né? Também exige dois termos, dois objetos, X assassinando Y, né? O assassino e o assassinato, né? Isso é o que se chama na lógica ou na metafísica de relações binárias. Então nós vimos que uma leitura desse comecinho da segunda meditação é que a certeza na minha existência viria do fato de enganar ser uma relação binária, tá? E como está existindo a relação de enganar entre um Deus enganador e alguma coisa, essa coisa tem que estar existindo. E essa coisa é o que Descartes chama do eu, a minha existência. Portanto, eu tenho certeza da minha existência, né? Mas veja só, tem uma porção de coisas que nós vimos, uma porção de coisas que eu falei aqui, que são verdades da lógica, verdades da metafísica, mas tudo isso está em suspenso, né? No final da primeira meditação, o que a gente viu? Que eu posso estar equivocado com relação aos meus raciocínios lógicos, com relação aos meus raciocínios matemáticos, né? Daqui a pouco a gente vai ver que eu não estou equivocado, que é absurdo, né? Achar que eu seja equivocado, porque não tem nada mais seguro no mundo do que a lógica e a metafísica. Mas nesse estágio que nós estamos, no final da primeira meditação, nesse estágio de supor, existe a possibilidade lógica que eu estou equivocado a respeito de tudo que eu estou pensando, né? Inclusive lógica, inclusive matemática, eu não poderia pressupor que a relação de enganar é uma relação binária e que se está existindo uma enganação, então existe o enganador e o enganado, né? Tudo isso é raciocínio lógico, tá? Então, estritamente falando, Descartes, se essa foi a intenção de Descartes, ele não poderia estar fazendo esse raciocínio, tá? Eu acho que existe uma outra maneira de entender o que o Descartes está fazendo, né? Dispensando, como eu disse, você pode dispensar a figura do gênio maligno, do Deus enganador, tá certo? Você pode estar sozinho fazendo esse exercício. O que na verdade ele está buscando na segunda meditação é o que nós poderíamos chamar, o que normalmente se chama na literatura de uma crença incorrigível, né? Uma crença incorrigível é uma crença que não pode ser falsa, tá? Ou seja, apenas em virtude de você crer naquilo, aquilo se torna verdadeiro forçosamente, tá certo? Então imagina uma crença, vou colocar aqui um C, veja um C aqui, tá? Imagina uma crença aqui e aqui o conteúdo da crença, tá? Por exemplo, eu creio que eu estou na frente do computador com uma camisa verde hoje, tá? Excepcionalmente não tem a Unicamp aqui hoje, está lavando. Eu creio que eu estou na frente do computador com uma camisa verde. Esse é o conteúdo. Eu estou na frente do computador com uma camisa verde. Essa crença é incorrigível? Não, porque eu posso estar equivocado, né? Eu posso estar crendo nesse conteúdo e esse conteúdo pode estar errado, eu posso estar sonhando, eu posso estar delirando, eu posso estar lembrando de uma cena passada, e etc, etc, né? Ou então pode estar tendo um Deus aqui que está me enganando, né? Ele está fazendo com que eu esteja crendo, mas ele está fazendo com que eu esteja crendo, mas essa minha crença nem por isso é verdadeira, né? Eu creio que estamos vivendo uma pandemia. O conteúdo é que estamos vivendo uma pandemia. Essa crença é incorrigível? Não, porque o mero ato de crer não torna isso aí verdadeiro, né? Pode ser que tudo seja uma grande ilusão, um grande delírio, um grande pesadelo coletivo,
causado por forças da imprensa, da mídia, que está querendo gerar pânico, blá blá blá. Alguns malucos dizem isso, né? Então, o que o Descartes realmente está procurando é alguma crença que seja incorrigível. Uma crença, não é que eu não possa duvidar, é que o mero fato de crer torna aquela crença verdadeira, né? Torna aquela crença correta, né? É o que se diz que é uma crença incorrigível, tá certo? Então, o mero fato de eu crer que 2 mais 2 é igual a 4, mesmo as verdades matemáticas, o mero fato de eu crer que 2 mais 2 é igual a 4 não torna 2 mais 2 igual a 4. Né? 2 mais 2 é igual a 4 acaba sendo verdadeiro, mas essa verdade não é tornada verdadeira pelo mero fato de eu crer. Mas olha que curioso, será que existem então crenças incorrigíveis? Se eu crer que alguém está tendo crenças, isso não torna o conteúdo verdadeiro? Se eu creio que alguém tem crenças, tá certo? O Descartes diz, lá quando está apresentando, ainda usando a metáfora do Deus enganador, ele diz, olha, mesmo que ele esteja me enganando o tempo todo, ainda assim é verdade que tem alguém aqui tendo crenças equivocadas. Então, eu estou crendo que tem alguém tendo crenças equivocadas. Tá? Então, eu creio que existe, digamos assim, um crente. Crente não no sentido religioso, mas um crente no sentido de alguém que crê, um objeto, uma entidade que crê. Né? O mero fato de crer nesse conteúdo preste atenção nisso, olha só que coisa impressionante. O mero fato de crer neste conteúdo faz com que essa crença seja verdadeira. Né? E ela é verdadeira toda vez que eu creio. Eu creio agora que existe alguém crendo alguma coisa. Ficou verdade o que eu creio. Tá? Se eu parar de crer, pode ser que a crença pare de ser verdadeira, né? O conteúdo da crença pare de ser verdadeiro. Mas eu creio, é diferente de eu creio nesse momento que estamos atravessando uma pandemia. O mero fato de eu crer nisso não torna essa crença verdadeira. Ela é verdadeira, independentemente de eu crer ou não, mas o fato de eu crer não torna ela verdadeira. Tá? Pode ser que, em última instância, pode ser que seja um grande delírio, pode ser que seja falso. Tá? Mas toda vez que eu creio que existe uma entidade crendo, né, alguma crença está. Toda vez que eu creio que existe um ser que está crendo, que está tendo crenças, essa crença fica verdadeira. Então, o verdadeiro, digamos assim, a verdadeira mensagem do cogito, do argumento do cogito, é que existe alguma coisa que é verdadeira toda vez que eu creio nela. Tá? Existe pelo menos uma coisa que é verdadeira toda vez que eu creio nela. Né? Quer dizer, não é simplesmente a minha existência que é verdadeira toda vez que eu creio nela. É a minha existência enquanto ser pensante. Pensante aqui, provisoriamente, significa enquanto ser que tem crenças. Tá certo? Ter crenças também significa automaticamente você fazer afirmações, né? e crer o contrário, quer dizer, duvidar. Duvidar significa crer na negação daquilo lá. Então, tudo isso mais ou menos faz parte do grande pacote de ter crenças. Né? Então, existe pelo menos uma crença que é incorrigível, porque o mero fato de crer naquele conteúdo faz com que aquele conteúdo seja verdadeiro. Tá? Eu fiz aqui um desenho para vocês, vou tentar colocar aqui. Isso é o que define uma crença incorrigível. Né? Uma crença incorrigível é aquela que o fato de crer num conteúdo P, tá certo? Forçosamente faz com que P seja verdadeiro. Forçosamente. Tá? Tá certo? Então, eu creio, por exemplo, eu creio que alguém nesse momento crê alguma coisa, tá? Forçosamente faz com que esse conteúdo seja verdadeiro. Né? Então, eu creio que existe alguém crendo alguma coisa nesse momento, faz com que esse conteúdo seja verdadeiro. Né? Esse alguém que está crendo, etc., é o que o Descartes vai chamar de eu. Tá? É o meu próprio eu. Tá certo? Não é esse eu que está falando, porque esse eu aqui eu não sei nem se existe esse corpo, essa voz, etc.
dado tudo que nós vimos na primeira meditação, eu não estou autorizado a assumir que existe a crer de fato que existe um corpo aqui. Essa crença não é incorrigível, tá? Eu creio que existe um corpo falando nesse momento, chamado Marco Rufino. Essa crença não é incorrigível. Por quê? Porque pode estar errado, pode ser um delírio, etc. Né? Eu creio que a minha voz está ecoando nesse momento. Não é uma crença incorrigível, porque agora eu creio que nesse momento alguém tem crença, existe uma entidade tendo crenças. Né? O mero fato de crer nisso faz com que isso seja verdadeiro, portanto essa é uma crença incorrigível. Né? Então o que mais para além da questão do Deus enganador e a questão da minha existência, o que o Descartes conseguiu isolar no começo da segunda meditação é essa classe muito interessante de crenças. Ele descobriu uma primeira, né, que é chamada de uma crença, que é chamada hoje em dia, né, ele não chama dessa maneira, né, ele não chama dessa maneira na meditação, mas é chamada de uma crença incorrigível. Né? Uma crença incorrigível é aquela que o mero fato de crer faz com que ela seja verdadeira, ou seja, eu não posso crer sem que ela seja verdadeira. Tá? Então, uma classe muito grande das nossas crenças não são incorrigíveis. Tá? Mesmo as minhas crenças na matemática, elas não são incorrigíveis. Mas algumas crenças são incorrigíveis. Né? A primeira que ele descobre que é incorrigível é a crença de que existe um crente, né? Uma substância que tem crenças, tá certo? Que é o que ele chama de eu. Né? Essa primeira substância pensante cuja existência ele descobre, ou melhor, cuja existência tem que ser real, verdadeira, toda vez que eu creio nela. Se eu parar de crer, enquanto eu não estou crendo naquele conteúdo de que existe um certo crente, ele não precisa ser verdadeiro. Né? Então, enquanto eu estou crendo, precisa forçosamente existir o eu que crê. Tá? Quando eu parar de crer, não precisa mais estar existindo o eu que crê. Tá certo? Não precisa nesse sentido. Né? O conteúdo está comprometido com a verdade, forçosamente, enquanto existe o momento da crença. Isso é uma coisa muito interessante, muito bacana. E mais ainda, né? Mais adiante na segunda meditação, ele faz vários questionamentos. O que será que é esse eu que eu estou descobrindo agora que existe? Toda vez que eu penso que ele existe, ou que eu creio que ele existe, forçosamente tem que existir. O que será que é essa entidade? Né? É o que eu vou chamar de eu. Mas o eu que tem corpo, que fala, não é esse eu, né? Porque nada disso eu tenho certeza mais. É o eu que está localizado no espaço? Não, também não. É o eu que tem extensão espacial? Não, também não. Né? A única coisa que eu estou autorizado a concluir nesse momento é que é uma substância que pensa nesse sentido, que duvida, ou que crê. Portanto, duvidar e crer são dois lados da mesma moeda. Né? Mas para crer tem que haver então um entendimento. Né? Primeiro tem que haver um entendimento do conteúdo da crença, porque senão não existe crença. Isso é uma coisa curiosa, interessante também. Né? Ele está dizendo que para crer tem que haver já, quer dizer, uma substância que tem essa faculdade de crer, ela tem que ter também a faculdade de entender. Né? Então veja quanta coisa está saindo. Não é só quando eu chego a acreditar na existência dessa substância, quando eu creio ela tem que existir, quanta coisa sai daí também. Não apenas ela tem que existir, mas ela tem que ser uma substância que crê, mas crer também supõe entender conteúdos, né? Supõe também ser capaz de negar, supõe ser capaz de afirmar, porque crença e afirmação estão aqui nesse ponto que o Descartes está escrevendo. Crença e afirmação são coisas muito imbricadas, né? São coisas muito interligadas. Né? Depois, no século XX, a gente separa. Uma coisa é crer, outra coisa é afirmar. Tá? Já continuamos.